E isso foi tudo que eu gravei da Bienal do Rio de Janeiro. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Lelê, eu sou autora do livro A Canção do Luar. E eu falhei muito como criadora de conteúdo novamente, porque o vlog que eu pretendia fazer para falar sobre a Bienal do Rio, eu gravei só esses curtos takes. Eu tinha até gravado no sábado de manhã, assim, contando um pouco como foi na sexta, mas foi a única vez onde eu conversei com a câmera. E na segunda-feira ou na terça, assim, eu não lembro, eu fui passar pro meu iPad para já começar a editar. E aí eu vi que eu não tinha gravado nada e que todo o vlog tinha dado 11 minutos, sendo que 9 deles era eu falando. Acabei decidindo desistir desse vlog, mas eu não queria perder as imagens que eu tinha gravado até então. E aí eu decidi colocar elas como, né, a intro desse vídeo aqui, falando algumas coisas que eu gravei, porque algumas ficaram muito fofinhas. E aí agora eu vou fazer um panorama contando tudo o que aconteceu nesses dias por detalhe. Eu até fiz aqui um mini roteirinho dividindo por dia, colocando tipo ponto por ponto, para falar o que aconteceu nos dias que eu fiquei na Bienal. Eu fiquei até o dia 13 na sexta-feira e voltei no dia 17, que foi na terça. E aí depois eu vou falar o meu book haul e algumas outras coisas e também brindes que eu ganhei, porque eu acho que aqui nesse vídeo eu tenho uma oportunidade melhor de mostrar tudo com calma do que num vídeo curto, né? Eu até fiz um vídeo curto mostrando mais ou menos as coisas que eu tinha comprado, né? Só os livros, mas os brindes são muitos. Então eu quero mostrar com mais calma e tal. Você não vai. Antes de começar, né, a narrar todos os dias do Bienal, eu realmente queria pedir desculpa por não ter gravado direito esse vlog, né? Tipo, eu falei muito, 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 muito pra gravar o vlog, me perdoem. Mas fazer assim, de contar coisa por coisa, é o único jeito que eu vi de não perder a oportunidade de falar sobre a Bienal, porque a Bienal do Rio de Janeiro foi a primeira vez que eu fui no Rio, foi a primeira vez que eu fui com exemplares físicos do meu livro como uma autora, então eu quero contar tudo por ponto e ponto. Antes de mais nada, não esqueçam de me seguir no meu Instagram e no meu TikTok, que é o LeleBooks1, porque lá eu fui até que detalhando melhor, com vídeos mais curtos, com fotos, porque eu sou uma pessoa que tira muito mais foto do que grava, e aí eu não tenho depois o que mostrar pra vocês, né? Mas eu tiro muito mais foto do que eu gravo. Lá eu detalhei mais os dias e tal, e até quando eu for contar aqui eu vou falar quais vídeos eu postei falando dos dias, enfim. Agora nós vamos começar a falar como foram esses dias na Bienal. Eu vou trazer fotos, vou trazer alguns vídeos curtos, né, que ficaram em reto no lugar deitado, para que esse vídeo aqui fique bem detalhado. E por conta disso, talvez ele fique um pouco longo, então eu já peço desculpa. Já vou pedir para você curtir e comentar sobre a Bienal, se vocês foram, quais livros vocês compraram, porque depois eu vou fazer o meu book haul e também falar de alguns livros que eu trouxe para pegar autógrafo. Inclusive, falando em autógrafo, eu acabei de esquecer de botar um livro aqui, peraí. Um livro não, dois. Começar com a sexta-feira, dia 13. O meu voo era às 6 da manhã, mais ou menos. O embarque começava acho que 5h30. Então eu saí da minha casa, que eu moro em São Paulo, 4 horas da manhã para estar no aeroporto de Guarulhos. Despachei minha mala, porque como eu ia levar os livros e tal, então a companhia da Gol dá a opção de você sempre despachar uma mala de graça. Então eu levei uma mala enorme e uma menorzinha. A menorzinha estava com os livros da Canção do Lar, os exemplares físicos. A grandona foi a que estava com roupa, enfim, que eu despachei. Eu pensei comigo, prefiro despachar roupa do que despachar os meus livros, porque vai que a companhia perde a minha mala, as minhas roupas eu consigo comprar, mesmo que ia ser um parto, mas aí eu consigo comprar os exemplares físicos, não ia conseguir ter eles de novo, ia perder muito dinheiro. Então, né, foi isso que eu fiz. 4 horas da manhã, fui para o aeroporto, e aí a gente já foi, fui eu, a minha amiga da faculdade, que é a Camila, e a mãe dela. A gente pegou junto, né, os assentos. Despachei minha mala, a gente esperou um pouquinho e já deu 5h30 pra gente começar a embarcar. Quer dizer que no aeroporto eu conheci a Thay, ela estava com uma roupa muito linda, e aí eu vi na cara dela que ela era uma leitora. Eu senti, porque a gente ia pegar o mesmo voo, né? Estava esperando para poder embarcar, tava indo as filas, então a gente tava esperando a nossa vez, porque o embarque vai por, tipo, número. Enfim, um negocinho. Então a gente tava esperando a nossa vez. E eu sabia que eu já ia pro Rio, né? Porque a gente tava indo no mesmo voo. Mas eu senti que ela era uma leitora que tava indo também pra Bienal. Só que eram 5h30 da manhã, né? Como é que eu ia começar a puxar a conversa com ela esse horário? Mas uma hora a gente acabou acontecendo uma coisa que eu nem lembro que era, que a gente começou a conversar. Ela me contou que estava indo pra Bienal do Rio de Janeiro. E aí eu dei pra ela um dos brindezinhos. Tem um vizinho aqui na minha frente e aí ele abriu a janela. E aí eu tava com medo de me ver porque a minha janela. Os brindezinhos do meu livro. E ela falou que queria comprar
Só que na hora a gente tava começando a entrar no avião mesmo, então a gente combinou de se encontrar na Bienal e ela realmente encontrou comigo, comprou meu livro. E pra mim foi o auge da minha socialização, porque além de conseguir vender um exemplar, eu vendi ele no aeroporto 5h30 da manhã. Mas na sexta-feira foi, tipo, a única vez que eu consegui ser sociável mesmo foi naquele momento. Porque a gente chegou no Rio de Janeiro, era umas 7h10, a gente chegou muito rápido, o voo foi 40 minutos, e a gente pegou um Uber pra ir direto pro Airbnb. O Airbnb era do lado do Rio Centro, onde acontece a Bienal, lá na Barra. Tipo, literalmente, a gente só atravessava a rua e, estava no, e chegava, tipo, pegava a entrada no portão H, aí a gente tinha que andar para caralho para chegar na entrada principal, mas, tipo, a gente não pegou Uber nenhum dia pra ir pra Bienal, a gente economizou muito dinheiro em Uber, sem contar que a gente economizou também muito tempo, porque muita gente, principalmente no final de semana, ficou horas preso no trânsito. Do aeroporto para Airbnb, a gente ficou tipo, quase uma hora no Uber. Tipo, a gente ficou mais tempo no Uber do que no avião. Mas enfim, trânsito. Tirando um cochilo no Uber e eu só podia fazer o check-in a partir das 4 da tarde. E aí eu tive que, tipo, deixar as minhas malas na recepção. Eu não pude subir e organizar o meu quarto. E isso me fez muito mal. Eu me senti muito desorganizada porque eu não podia me organizar. E me deu uma leve ansiedade, assim, de não poder organizar minhas coisas. O café da manhã lá que tinha dentro do Airbnb, né? Não valeu a pena, era muita pouca coisa, era R$ 33. E quando eu fui tomar café, tinha acabado o café, fiquei muito chateada. A gente foi direto pra Bienal, mas antes disso a Camila tinha comprado 2 livros e que era para ela pediu pra retirar na Bienal, só que não era dentro da Bienal, era do lado, só que o do lado era um pouquinho longe, eu tava carregando a minha mala com, tipo, vários exemplares. Tava bem pesada a minha mala. E aí a gente foi até lá e depois foi pra Bienal. Só que chegando na Bienal, eu percebi que eu não conseguia ficar andando com aquela mala arrastando de um lado pro outro. Eu tive que voltar pro Airbnb, abrir a minha mala gigante, colocar os livros, tipo, tirar muito dos livros que eu tava levando na mala pequena pra ficar, tipo, com a mala mais vazia. E eu fiz uma bagunça na hora de fazer isso, me deixou muito organizada. Eu quis sentar, morrer e chorar lá naquela hora mesmo. Eu estava extremamente introvertida, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu estava muito cansada, muito, muito cansada. Então, essa sexta-feira na Bienal foi tipo, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu tava me sentindo muito, muito mal, porque realmente estava cansada, além de não poder me organizar no hotel. Então, tipo, chegou uma hora na sexta-feira que eu queria, assim, colher numa posição fetal, chorar e voltar para São Paulo. Eu realmente fiquei muito cansada, tava com muito. Fiquei muito, me sentindo muito mal, porque eu tava lá no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu fui viajar pro Rio, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem sozinha, e também a viagem sozinha pesou um pouco por conta dos perrengues pequenininhos, assim, que eu passei, então eu queria sentar no chão e chorar. E eu quase fiz isso mesmo. Coisas que foram muito legais na sexta-feira, apesar dessa parte inconveniente, assim, de eu estar muito cansada. A primeira delas foi que eu encontrei com o Volpe, que ele fez um bate-papo, assim, no estante na estante virtual, né? Eles tiveram uma partezinha lá, ele fez um bate-papo falando sobre os livros dele, falando sobre como a cidade também é um personagem. Foi muito incrível esse bate-papo com ele, né, que ele tava tendo. E depois ele autografou o meu livro, que é o Som de Casa, e eu tirei uma foto com ele. O Volpe é incrível, juro. Por favor, leia um livro dele. E sem contar que ele é muito lindo e extremamente alto, assim, tipo, eu batia no braço dele aqui, ele é muito alto. A Bruna do Brew Readings é uma amiga minha maravilhosa, inclusive ela está nos agradecimentos do livro A Canção do Lar. Eu amo muito a Bruna. A gente foi dar uma volta, ela queria encontrar a amiga dela, que é a Bela. Elas se encontraram rapidinho, ficaram conversando, e aí veio a Lai. Ela encontrou com a Bela, falou que estava procurando por ela, abraçou ela e tal. E quando ela foi se despedir, ela me viu e falou: Eu estava te procurando, porque eu li o seu livro e gostei muito. E aí eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar muito, tipo, muito mesmo. Eu estava muito exausta, muito cansada. E eu fui reconhecida pelo meu trabalho numa Bienal gigante, que sexta-feira, apesar de não estar lotado, a Bienal do Rio é enorme. Tem 3 pavilhões enormes, com um monte de coisa, um monte de gente. E na sexta-feira tava tendo escola. Tudo bem que no horário que ela me encontrou, que era já umas 5 horas, as crianças já tinham ido embora. Mas mesmo assim, ela ter me encontrado e falado que gostava do meu trabalho e que queria, tipo, enfim, me conhecer e tal, eu chorei demais. Eu tinha pego os ingressos da sessão de autógrafos pra pegar o autógrafo da Chimamanda, só que era às 8h30 da noite e eu estava exausta e com muito medo de voltar andando, né, à noite pro Airbnb e sozinha, porque a Camila ia voltar antes, porque a mãe dela tava precisando do carregador, tava com ela. Então eu decidi realmente não pegar os autógrafos. Eu fiquei muito chateada por não ter ido, porque eu tinha conseguido os autógrafos, a senha, né? E eu ia pegar o autógrafo, na verdade, pra minha avó, porque a minha avó gostou muito do livro e eu acabei perdendo essa oportunidade. Só que eu não conseguia mais ficar lá, eu tava exausta. Eu tentei dar meu ingresso pra Tatá, do Tatá Book Show. A coletiva do livro
americana do clube dela. E aí eu sabia também que ela queria ter pego o ingresso pra sessão de autógrafos e não conseguiu. Eu tentei mandar pra ela, mas eles estavam pedindo RG pra confirmar, porque era um ingresso intransferível. E ela também não conseguiu, então eu acabei perdendo essa oportunidade. Cheguei no Airbnb, tava morrendo de sono. Organizei minhas coisas. E aí a Camila e a mãe dela iam no Mac e perguntaram se eu queria alguma coisa do Mac, porque eu falei que eu não tava. Eu ia dormir sem comer, porque eu tava morrendo de sono. Trouxeram pra mim duas fofas. A Becca e a Thay, que são autoras do livro Pétalas de Akayama, elas estavam na frente, tipo, no quarto da frente do Airbnb, então elas passaram e deram um oi. Só que a gente não conversou muito, como eu disse, eu estava morrendo. E esse foi um panorama do dia 13. O dia 14 começa cedo, porque a Maia ia dividir o Airbnb comigo, ia chegar no sábado. E aí ela chegou tipo 8h30 da manhã. A gente decidiu descansar mais um pouco, porque ela também pegou um voo de madrugada, né? Tipo, que era 6 da manhã, igual eu tinha feito. Arrumou a mala dela e ficou um pouco deitada até mais ou menos umas 10h30, assim. Se arrumou. Eu tava ainda muito cansada do dia anterior, então a gente não ia chegar cedo. Apesar de ser o sábado, a gente não ia chegar cedo na Bienal, porque eu tava todo mundo exausto de cansada. Peraí, eu esqueci de falar uma coisa. Dia 13, eu tenho no meu Instagram uma publicação em fotos de como foi o dia, assim, tipo um dump do dia 13. 14, que foi no sábado, né, que foi logo começou cedinho com a Maia chegando. Ele tem um vlog narrado também no meu Instagram. Um videozinho do look do dia, porque eu estava com uma roupinha maravilhosa. Uma vibe bem camponesa, assim. Depois a gente foi almoçar com a Becca, com a Thay, também as três meninas que foram fazer cosplay do livro delas, e o Caio, que também é um autor, a gente foi almoçar no restaurante na frente. Eles voltaram para Airbnb para as meninas se arrumarem, né, para fazer o cosplay. Eu, a Maia e a Camila, a gente foi pra Bienal. Aí a gente encontrou a Duda, coitada, tinha acabado de voltar do aeroporto, tava com as malas dela gigantes, então a gente foi ajudando ela também com as malas encontrar a amiga dela. E no dia 14 foi um dia muito melhor do que na sexta-feira. Eu estava com a Maia, eu consegui encontrar pessoas que eu admiro e gosto muito, e também eu consegui vender vários livretes. Eu consegui 2 autógrafos sábado, e quando eu for mostrar todos os livros, né, que eu levei e peguei, aí eu vou contar mais detalhes como foi esse dia, né, como foi a sessão de autógrafos. Mas eu amei muito, elas são muito fofas. A Olive Blake você tinha que pegar a senha, igual foi com a Chimamanda e tal, então era mais organizado nesse sentido, mas a gente ficou 2 horas na fila, eu e a Nates. Gente, que caos. Depois que a gente saiu da sessão de autógrafos, eu fui gravar um vídeo com a Yasmin, que também esse vídeo está no meu Instagram e também no TikTok. Depois disso, a gente foi pra Qualis e a gente ficou conversando horrores com a Tini. Ficou até as 10 horas. Fechamos a Qualis com ela, né? Depois disso, a gente voltou para Airbnb e ficamos conversando com a Beck e com a Thay até, tipo, 1, 2 horas da manhã. Negócio da frente, então elas ficaram conversando com a gente enquanto a gente se arrumava, pedir o Mac também pra jantar. Gente, eu fui um horror na alimentação. Só no almoço eu almocei direitinho, foi sempre no restaurante, a gente foi lá todos os dias. No sábado, no domingo, na segunda, a gente foi todos os dias almoçar lá, que era arroz, filé de frango à milanesa, e batata frita, e feijão e farofa. E aí teve um dia que no lugar da batata frita eu pedi salada. Delícia. E era o único a vez que eu me alimentei direito. Vamos para o dia 15, no domingo. No dia 15, começou o dia comigo e com a Maia indo pra palestra da Bibi, da Ariane e da Natália Ávila falando sobre romantasia. E a gente também encontrou a Natália, que é uma amiga da Bibi, uma fofa. Ficou conversando e no domingo também ela já foi embora, então a gente conversou um pouco com ela no sábado de noite, antes de fechar a Qualis, e depois no domingo, durante essa apresentação, essa palestra que teve no stand da Amazon. A gente comprou, eu, a Camila e a Maia, a gente comprou os patinhos literários, que foi uma febre na Bienal, que simplesmente tava vendendo uns patinhos, e aí tinha várias pessoas que começaram a prender no cabelo, prender na bolsa, e de repente todo mundo queria comprar essa porra desse pato. E obviamente não fomos diferentes, compramos um pato, inclusive eu comprei a minha, que eu vou pegar aqui, coitada. Ela quebrou a tadinha. O nome dela é Yolanda. Eu tava super feliz com a Yolanda. Aí eu fui mandar uma foto dela no grupo que tá eu, minha mãe e minha irmã. Aí a minha irmã falou que Yolanda era um nome muito feio para um pato, que tinha que ser Pingo, e ficou falando mal do nome da Yolanda, e aí a Yolanda quebrou, e eu falei que foi minha irmã. Olha, minha filha, que ela quebrou mesmo, um tic-taczinho assim, que tava preso também, e aí ela soltou dele. A Tami comprou o livro, que foi uma leitura que pediu pra me encontrar, eu fiquei esperando por ela antes do almoço pra ela poder comprar o livro, né, que ela queria. Que ela queria me encontrar, queria tirar foto, ela foi uma fofa. Eu também me senti muito autora nesse momento, porque ela quis ir atrás de mim, aí eu fiquei, tipo, mandou mensagem pedindo pra me encontrar, e juro, eu morri de amores. E aí ela também comprou o livro, eu achei uma fofa.
Depois disso, a gente ficou na Praça da Shell focando com vários pessoal do BookTok. Eles gravaram alguns vídeos, eu e a Mai participou de alguns. A gente tirou uma foto linda, que é essa daqui. Um divo tava com uma câmera analógica. E aí ele seguia já um pessoal, eu não lembro quem exatamente no BookTok, acho que foi a Má. E aí ele perguntou se podia tirar uma foto nossa, ele tirou e ficou muito linda a foto, sério, apaixonada por aquela foto. Deixou de novo a Qualis com a Tini, a gente focou horrores. Duas autoras que escrevem juntas e também escrevem livros, tipo, separadamente. Ficaram noivas na Bienal, a gente encontrou com elas na Qualis. E aí eu já tinha visto um vídeo delas quando o Pedro Ruas postou do pedido de noivado. Né? Elas foram contando o pedido, mostraram um vídeo melhor que foi gravado e eu chorei horrores. Juro, eu passei uma vergonha porque eu não parava de chorar. Eu sou muito emocionada com tudo, principalmente com casamentos. Não sei lidar. Vamos pro dia 16. Na segunda-feira, eu fiz um vídeo curtinho do dia 16, tipo, só fazendo uns pequenos takes. Desse dia, coitada, a Maia tava morrendo, porque ela tava com a garganta muito ruim, então ela só foi pra Bienal umas 4 horas da tarde. Eu fui almoçar com a Beck e com a Thay, e aí depois eu fui pra Bienal, feito na Bienal de São Paulo, um vídeo com alguns autores nacionais pedindo dicas para autores iniciantes. E aí eu lembrei, né, que eu tinha feito esse vídeo, e aí eu decidi gravar com vários autores que eu conhecia lá, então eu gravei com a Laura, com a Júlia, com a Jadna, com o Iki Prado, com o Felipe, enfim, eu fiz até que bastante vídeos com todos os autores da Qualis que estavam lá naquele momento. E eu tô postando eles no meu Instagram, já saiu da Laura e hoje vai sair o da Jadna. O meu livro foi a Júlia, que é a autora também de Cartas de Amélie, que eu vou mostrar depois detalhadamente. A gente meio que trocou, né? Eu comprei o livro dela, ela comprou o meu, então a gente só fez essa troca. Também a Gil, eu comprei o livro dela, que é Polaris, que também tá aqui nessa pilha, e ela comprou o meu livro. Como era dia de semana, a Bienal fechava às 9. Então a gente ficou até às 9 conversando jantou com a Tini. No dia 17 foi um caos, porque a gente ia embora, check-in meio-dia, e não podia deixar a mala no Airbnb, porque eles são chatos, a gente saiu um pouco antes, a gente teve que ficar com as malas gigantes andando pela Bienal, que no caso a gente não andou, né? A gente ficou meio que preso em um lugar, porque não dava pra ficar andando com aquelas malas, tava muito pesado. E juro, passar perrengue com mala acaba com o meu humor. Mas uma parte muito boa foi que a gente tirou várias fotos com o celular da Má no Dashcam e também com a câmera da Milena. Milena, é uma fofa que já conhecia ela da Bienal São Paulo, ela e a Má são muito amigas, a Maia são muito amigas. E a gente ficou conversando, tirando foto, foi muito legal. Eu tirei várias fotos, foi maravilhoso. Aí, como o nosso voo era só, tipo, perto das 8, a gente só ficou um pouco na Bienal até umas 4 horas, a gente encontrou se despediu com algumas pessoas, a gente não fez muita coisa realmente na terça-feira, a gente só se despediu. A minha mala deu um leve perrengue para abrir, mas enfim, deu certo. Fui pro aeroporto, embarquei, cheguei em São Paulo, fui chegar na minha casa 11 horas da noite, eu tava muito cansada, deixei as coisas no canto e dormi. Todas as coisas que aconteceram comigo nesses 5 dias da Bienal. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência como autora, né, nessa Bienal de São Paulo, nessa Bienal do Rio. Bom, como eu já tinha ido na Bienal de São Paulo como uma autora publicada, né? A Canção do Lar foi publicada dia 4 de setembro de 2024 e a Bienal começou no dia 6 de setembro. Então eu fui como autora publicada, eu fui com brindes, eu entreguei brindes para várias pessoas, mas obviamente ninguém me conhecia como autora. Porque eu tinha publicado fazia 2 dias. Mas nessa Bienal eu já tinha criado um certo público, um público bem pequenininho, porque eu voltei a fazer conteúdo fervementemente do meu livro, tipo, no final de maio, eu postava 2 vídeos por dia no Instagram e no TikTok para criar esse público, e isso deu realmente muito certo. Algumas pessoas me reconheceram, uma menina, eu lembro dela virando pra mim e falou assim, Letícia, aí eu, oi, tava vividamente da capa do seu livro, mas eu não conseguia lembrar do seu nome. Eu achei tudo, foi muito engraçado. E, incrível, essa experiência de poder estar lá como uma autora, já com um tempo, né, não com 2 dias antes da Bienal, já com mais de 6 meses desde a publicação do meu livro. Então já tinha pessoas que tinham lido a história, tinha pessoas que estavam me acompanhando por conta dos vídeos que eu voltei a fazer e publicar do livro, querendo me encontrar na Bienal, isso foi incrível. Pessoas querendo me encontrar na Bienal, isso foi, tipo, um auge muito grande para mim. Então isso foi realmente maravilhoso. Várias pessoas compraram os exemplares do meu livro. Sim, não foram todos que eu levei, alguns estão ainda comigo, mas preciso me decidir como eu vou fazer para vender os que sobraram. Tem algumas pessoas que já tinham mandado mensagem querendo, e eu falei que os que sobrassem da Bienal eu entrava em contato, né, para poder vender. Uma coisa que realmente preciso resolver logo, essa questão dos correios, porque 3 amigas minhas compraram fora de São Paulo e eu tô precisando enviar ainda. Mas já tá tudo meio que certinho, o preço, enfim, o frete. E aí, depois que eu conseguir enviar os dela e ver que deu certo, eu vou fazer, ainda não sei como, se vai ser site, se vai ser formulário, se vai ser direto na DM, pra eu vender os que sobraram. E eu vou vender porque eu agora
tenho muitos seguidores no Instagram, eu tô fazendo muito conteúdo. É isso que eu percebi, sabe? Apesar de ser o mercado editorial às vezes não ser muito fácil de entrar, é complicado, enfim, muitas outras coisinhas. Eu tô muito focada para que, mesmo que seja no independente, mesmo que o próximo livro, né, que é o que eu tô escrevendo agora, eu quisesse que fosse no tradicional, talvez não seja desse jeito que eu quero. Talvez eu tenha que publicar no independente, mas mesmo sendo no independente, eu vou fazer de tudo para que ele tenha o sucesso e tenha o público e tenha leitores que aquele livro merece. E eu também, como autora, mereço ter os meus leitorizinhos. E os meus leitores merecem as histórias que eu conto. Então, me deu essa perspectiva de ir atrás do que eu quero, de fazer os conteúdos, de me esforçar mais nisso, de me esforçar mais nas minhas histórias, do network que eu conheci, né, com as pessoas que eu conheci na Bienal, dos amigos que eu fiz, das pessoas que eu conversei. Então, essa parte me deu uma perspectiva muito grande. E saiba que Lele Books 1 vai publicar mais livros. Talvez a próxima Bienal de São Paulo não seja do jeito que eu queria, com uma editora, mas o meu próximos livros vão estar publicados sim. Vai ter mais prints, vai ter mais pessoas, talvez tenha mais exemplares. Enfim, é desse panorama dessa questão de autora, né? Conformação com autora. Eu vou postar acho que é amanhã um post falando uma carta aberta de como foi, né, a experiência como autora na Bienal lá no Instagram. Então, eu tô falando de tudo assim no Instagram, porque tem muitas coisas mais focadas lá, é onde eu estou assim, tipo, 100% meu foco pra postar e criar público, então não esqueçam de me seguir lá. Agora a gente vai, né, pro book haul. Eu já dei uma organizada aqui, porque senão vai ser meio complicado gravar esse vídeo. Vou começar pelos livros que eu levei pra pegar autógrafo. A Chimamanda que eu levei eu não peguei, então não tá aqui. E o Santo de Casa do Volpe, que foi o autógrafo que eu consegui pegar quando ele fez aquele bate-papo no stand da estante virtual, e aí depois abriram uma sessão de autógrafos, então eu fui conversando com ele. Eu já li um pouco, eu tô na página 23 do Santo de Casa, eu li o primeiro capítulo de Em Casa, ele é um livro bem pesado, né, que vai contar de um pai de família que morre, e aí depois é o luto da mãe e dos 4 filhos, eu tô conhecendo. Esse é o livro com uma escrita mais diferente do Volpe até então, né, ele também é um gênero diferente, esse livro, o gênero é contemporâneo, tudo bem que o Volpe já escreveu distopia, suspense, um romance também. Então, esse é o contemporâneo mais novo do Volpe. E eu tô gostando muito do livro, mas ele é um livro bem um teor mais pesado. E aí depois eu li os outros capítulos no avião esperando para embarcar para ir pro Rio. E aí, em um dos dias que a Becca e a Thay ficaram conversando com a gente no nosso quarto lá, eu mostrei o livro pra Thay e aí ela começou a ler o primeiro capítulo e gostou muito. Depois eu consegui o autógrafo do livro Se Não Fosse Por Você. Eu li o livro em e-book ano retrasado e foi uma das melhores leituras porque a Melissa, que é a protagonista desse livro, ela é uma advogada e ela quer prestar um concurso público para virar delegada. Só que as provas são muito difíceis e elas acontecem de vez em quando, tipo, não é tipo uma por ano, uma a cada 2 anos, não, é quando avisa, né, quando o edital sai, então ela tá sempre estudando e aí é uma pressão e uma coisa muito difícil. E na época eu estava tentando prestar pro vestibular, então eu me identifiquei muito com a Melissa. Sem contar que também é um romance, né? Que dá pra ver, né? Que tem um moço bonito na capa. E é muito lindo. Eu amei demais esse livro. Eu acho que ele se passa em Minas, se eu não me engano, né? Porque é nacional. E aí, em São Paulo, eu vi que a autora tava lá e eu não tinha levado o livro no dia da Bienal e depois ela voltou, porque eu acho que ela mora em Brasília. Então, por isso que eu não lembro se o livro se passa em Minas Gerais ou em Brasília, ou eu tô só errada mesmo, mas enfim. Ela. A autora mora em Brasília mesmo? Acho que mora, sim. Ela mora em Belo Horizonte, errei. Eu não sei de onde que eu tirei que ela mora em Brasília. Eu ia ter uma ação de autógrafo das 11 ao meio-dia, só que no sábado eu fui muito tarde pra Bienal, fui, tipo, quase 3 horas da tarde, por conta pra descansar da sexta-feira, que foi um caos. Então eu mandei mensagem pra ela, falei: você ainda tá aqui? Eu trouxe seu livro, eu queria muito autógrafo. E ela estava na Qualis, na sessão de autógrafos da Bianchi Jung. E aí eu encontrei com ela lá, levei meu livro, ela autografou. Eu comentei do meu livro e ela também comprou, uma querida fofa, amo. Tô doida pra reler, porque a Isa, ela começou a ler e eu falei pra ela que esse livro é lindo, maravilhoso, e que era pra ela surtar na minha DM, né? Que eu adoro quando as pessoas leem livros que eu já li pra conversar comigo sobre. E aí eu tô pensando em reler, dependendo dos surtos dela. Tá? A senha pra ação de autógrafos do livro Nós Dois Sozinhos do Éter, da Olive Blake. Pra quem não sabe, Olive Blake é um pseudônimo da autora, que é a Alexane Farwell.
E eu não sabia, quase que eu não consigo pegar o ingresso, porque eu tava procurando o nome Olive Blake e tava Alexane. E aí fui eu, Camila e também a Nath, tá na fila, porque, tipo assim, só quem conseguia entrar na fila é quem tinha pego, né, a sessão de autógrafos, que foi a senha antecipadamente. Só que pra entrar, pra conseguir mostrar pra pessoa que você tinha a senha, tava um caos, porque tava uma desorganização do cacete, porque tinha uma autora que tinha. É aquela autora que na Bienal levou o modelo do livro dela que ela se inspirou, que é do Fruto Proibido, e aí foi um caos, a menina foi até expulsa da Bienal de São Paulo por causa do tumulto que ela causou, e aí dessa vez a Bienal deixou ela na programação oficial. Só que tava um caos, tinha um monte em volta, então a gente não conseguia entrar pra mostrar nossa senha, aí eu fiquei bem irritada. Mas deu certo, a Nath conseguiu voltar, apesar do Uber, do trânsito, do caos. A gente ficou 2 horas pra conseguir chegar até o Olive Blake e tirar foto, gravando essa parte, e aí vermelha, não deu muito pra ver, né? Mas enfim, eu conversei com ela sobre a escrita, porque eu acho esse livro incrível, a escrita dela é maravilhosa nesse livro. Eu tenho até vontade de ler ele em inglês pra pegar mais coisas, né? Porque como passa pela tradução, outra escrita também, né? Mas enfim, eu gostei, eu fiquei muito feliz de ter encontrado com ela. Ai, meu, brincou. E também eu comentei que a cidade de Atlas, a escrita dela me inspirou muito no livro que eu tô escrevendo agora, porque a cidade de Atlas, acho que são 6 personagens, e cada POV é narrado por um dos personagens. E a narrativa muda de acordo com o tom daquele personagem. Eu achei aquilo incrível e eu fiz esse estilo de escrita pro que eu tô escrevendo agora. E ela ficou interessada, perguntou o nome do livro, perguntou o que era. E achei incrível e eu exercitei muito meu inglês, assim. Parabéns pra mim. Comprinhas. Eu comprei as cartas da Amélie, que esse livro está disponível, tá o e-book dele, eu não sei se está no Kindle Unlimited, mas é o livro da Júlia Brusco. Conhecido ela na Bienal de 2022, a gente acabou saindo, eu fui sair pra almoçar com a Laura e ela tinha oportunidade de almoçar com outras autoras, então eu acabei indo junto e nessas autoras estava a Júlia. Então ela tinha me contado do livro que ela estava escrevendo, que naquela época era esse, e aí quando saiu eu acabei não lendo o e-book e eu fiquei muito feliz que ela tava com os exemplares pra eu comprar. Aí ela também autografou e juro, tá muito lindo a diagramação, esse livro tá muito bonito. Aqui o autógrafo dela. Já comecei a ler. E aí eu usei de marca-página esse card que ela me deu, que também ela tinha autografado atrás. Também comprei o livro da Gil, pela Flive. Esse livro foi publicado pela editora Flive. Ele é um livro mais infanto-juvenil, mais YA. E é sáfico. E aí ela também autografou. Eu amo a Gil. A gente tem um grupo de sprint de leitura, de escrita. Então sempre faz sprint onde a gente faz de tudo menos escrever. Aí, na Qualis, eu comprei o livro A Sociedade de Ilhas Submersas, que é da Laís. Achei muito interessante porque é um dark academia que se passa em Paraty, com pessoas artistas têm poderes mágicos. E eu fiquei muito interessada, e aí eu fui comprar, e ela também autografou. E aí tem um negócio engraçado no autógrafo, porque eu tinha visto o livro no sábado, só que tava muito cheio, e aí eu fui comprar ele no domingo. Eu queria comprar e no mesmo dia pegar o autógrafo da Laís pra não levar o livro, né, várias vezes. Aí eu comprei no domingo, ela não tinha chego, e aí o pessoal perguntou: ah, a Laís vem e tal, que horas, eles não sabiam me dizer. A gente voltou pro Airbnb depois de almoçar, deixamos umas coisas e eu continuei com esse livro comigo pra conseguir pegar o autógrafo. Quando eu voltei lá, eu tinha visto o story da Laís que ela estava no casamento, então eu tive que voltar com o livro na segunda pra pegar o autógrafo dela. Mas tudo bem, não tem problema, valeu super a pena. Esses 3 livros na Harper. Ontem à noite, porque eu via muito a Capitucci falando muito desse livro, tipo, toda hora é um romance que ela tava, tipo, ela falava muito sobre, que ela amava muito, e tava R$ 25. Como Arruinar um Casamento. É um lançamento novo, visto muito a Tatá, do Tatá Book Show, falando muito desse livro em inglês, que o livro é The Wedding People, o nome, né, o livro, o nome. E também, quando saiu, a Ma, do Reading with Ma, fez uma publi, e eu achei incrível quando ela tava contando que a história, assim, do livro, fiquei com muita vontade, e tava R$ 40, por um lançamento, tava bem barato. Esse foi 35. O Roubo em Três Atos, da Paola, um livro da Paola no mês passado, que foi Amor a Causas Perdidas. Eu gostei muito da escrita dela, foi meu primeiro contato. E esse aqui é um nível mais fantasia, e eu achei muito incrível. Não a sinopse, porque eu não leio muito sinopse, mas eu achei muito interessante o jeito, porque são 3 atos, são 3 roubos em épocas diferentes, eles vão se interligar de algum jeito. Então, eu fiquei muito curiosa. Depois, a outra compra foi Eu Não Sou Jessica Chen, que é da autora Anne Liang. A Anne Liang, eu já li todos os livros dela que foram publicados aqui no Brasil. Eu amo. São livros para ressaca literária, são livros que você lê, tipo, em um dia.
todos os livros dela eu li muito rápido, eu engoli a história, porque eu me apaixonava pelos personagens. E eu achei muito interessante porque todos os livros que eu li dela até então, os personagens têm, tipo, entre seus 17 e 18 anos, que se passa na escola. E normalmente eu não gosto muito de livros assim, porque eu não gosto de adolescente. Eu não gostava de adolescente quando eu era adolescente. Então, né, é meio complicado. E todos os livros ela traz questões das protagonistas que bate muito, entendeu? Problemas. Tipo, um era ansiedade, outro era validação acadêmica. Aí teve um que era, tipo, querer que todo mundo goste de você, tipo, você não quer desagradar os outros. E todas essas coisas eu me identificava, entendeu? E aí esse daqui é o último, é o novo lançamento. E aí eu comprei, tava R$ 30 na Audi. Brindes e coisinhas, assim, que eu teve duas que eu comprei e o resto foi tudo que eu ganhei. E aí eu não sei ainda como é que eu vou mostrar isso por detalhe, porque né? É muita coisa, vai estar um cauzinho aqui, mas peraí. Eu tô até vendo o trabalho que eu vou ter pra editar esse vídeo, mas tudo bem. Primeiro vamos às compras. Eu comprei esse marca-página e esses adesivinhos Ali lá que tem são os artistas, né? E aí eu comprei esse marca-página porque eu achei que eu me vi nesse cogumelo. Me achei muito parecida com esse cogumelo. Lindo, maravilhoso. E aí eu peguei também esses adesivos. Eu peguei não, né? Eu comprei. Aí essa flor aqui em holográfico, esse do cogumelo, em adesivo. E eu também comprei esse. Eu esqueci o nome, mas é pra colocar o mousepad. Eu acho que é um negócio de mousepad. Enfim, porque eu não tenho o que eu tinha no livro. E aí eu comprei da Cartomante. E aí eu tava lendo, né? Tá escrito, lembre-se, não leia comentários de notícias. Não discuta no Twitter. Ajeite tua postura. Quando eu vi o ajeite tua postura, eu falei, preciso comprar, porque eu faço tudo menos ajeitar minha postura. A gente vai pros brindes e coisas que eu recebi, né, andando pela Bienal. Esse daqui é um pôster e os brindes que eu ainda não abri, que vem um card, marca-página e uma caneta. Uma das duas autoras que eu tinha comentado que ficaram noivas lá na Bienal. Aí, esse daqui é da Bex da Tai, do livro Pétalas de Akayama. Esse aqui, no caso, é do segundo volume 2. E aí, também, ela deu esse brindezinho aqui, que tava ao contrário. Você não conseguia ver direito, mas é um cardzinho e um adesivo, que é um dos personagens, que é o Zen. Aí, tá aqui bonitinho. Aqui também essa aqui de adesivos, que é da Books by Wolf, que é da Tai, que comprou lá o meu livrinho no aeroporto. E esse marca-página do livro. Os dois marca-páginas, que é da Laís. Esse aqui é o livro dela, Cidade das Ilhas Submersas, que eu comprei na Qualis. Aqui são alguns marca-páginas e cartas que eu peguei na Qualis com o pessoal. Aí tem o livro Amor em Jogo, do Felipe. Um Instante do Sei, da Jadna. Aí tem Melhores Amigas, da Tini. Aí tem esses dois. E aí ela também assinou aqui, ó. Linda. Tem a Entrada dos Refúgios, da Bettina. E esse folheto aqui, que é do livro chamado Do Abismo, da Bibi. E também o Veneno na Montanha. E esse marca-página da Vicky. Aí esse daqui, a Stephanie, ela tá fazendo esses brindezinhos falando do novo livro dela que vai sair. Que chama Maldição do Dragão. Aí aqui tem algumas informações e também o Insta dela. Aí tem esse marca-página, que é um dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Muito bonito, muito bem cuidadinho, assim, ó. Também tem esse, que eu acho que é da protagonista do livro. Ó. Com dragões. Esse mini card. E esse daqui também, que é... Nossa, é muito lindo. Nossa, que capricho. Muito... Aí aqui tem outro card da Júlia, que é do outro livro dela, que é Line. Que é a mesma autora de Cartas de Amélie. Tinha comentado que na sexta-feira eu encontrei a Rafa. E aí, no sábado, a gente combinou de encontrar de novo pra ela me dar os brindes dela e eu dar os brindes do meu livro. Aí, o livro dela é esse daqui, que chama... O novo livro dela, né? É esse aqui, que chama O Circo Mágico do Coração Ardente. Veio esse também, adesivo. Mais um adesivo desse aqui. Aí veio, tipo, um ingresso, que eu acho que é um grande circo, né? Aí veio um ingresso. Veio esse card aqui, do livro dela. E esse marca-página aqui, que acho que é do um clube dela de leitura de fantasia. Ó que linda a Rafa, uma fofa. Esqueci de mostrar dois brindezinhos. Esse daqui é o da Nath. Tá cheio de balinhas. Esgotou super rápido, porque a bicha é famosa. E aí esgotou super rápido. E também esse daqui, ó, que é do Interium, que é de um livro que eu gostei muito ano passado. Eu encontrei com a autora, uma fofa. E aí ela entregou esse brindezinho do livro dela. Eu acho que esse aqui é pra pôr no celular, né? Eu não tenho certeza. Mas é tão lindo, tão delicadinho, tipo... Eu amei. Muito fofo.
Aí aqui é uma história engraçada. O marido da dona dessa loja aqui de velas encontrou com a gente e deu esse marca-página e esse folhetinho falando sobre promoção, né? Que é coisa de vela. E aí a Nath conhecia a dona da loja e a gente foi correndo atrás dela na fila da Limpem pra pegar autógrafo pra falar com ela. Uma fofa, eu achei uma gracinha esse marca-página, sem contar que eu tô doida pra comprar velas agora. Aí tem esses daqui que foram da própria Bienal, que são 2 marca-páginas, esses adesivos. Aí tem esses marca-páginas da Bela e da Laís, são muito fofinhos. E o dela, The Reader. Aí eu peguei esse adesivo aqui, o da Tatá, e também um outro que é de Crepúsculo pra minha irmã, mas ela já colou porque eu dei pra ela. A Isa deu esse daqui, que eu achei a coisa mais linda do mundo, esse adesivo. A minha amiga comprou, a Maia comprou um livro da Helena Cunha, e aí eu peguei esse daqui, porque eu achei... E aqui estão todos os marca-páginas que eu fui recebendo, soltos assim, né, tipo, encontrando com as pessoas. Olha que lindo esse. Muito fofo, os marca-páginas. Bom, isso foi basicamente tudo. O vídeo ficou bem longo, então agradeço a todo mundo que chegou até aqui, né, que estava acompanhando o vídeo. Todo mundo que começou a me seguir recentemente, principalmente no Instagram. Como eu disse, lá no Instagram e no TikTok foi onde eu postei mais coisas sobre a Bienal, onde tem mais vídeos. Também nos stories, né, tipo, lá no meu Instagram tem a parte dos destaques e tem um destaque só pra Bienal do Rio, onde eu fui postando tudo. E no final também eu fui fazendo alguns agradecimentos a algumas pessoas. Delas inclui a Beca e a Thay. A Beca foi minha mentora e graças a ela tudo isso aconteceu, né? Porque ela que me auxiliou desde o começo a fazer a publicação do meu livro físico. Também pelo fato de que a gente ficou, né? Tipo, eu e a Maia, a gente ficou conversando até 1, 2 da manhã com a Beca, com a Thay. Isso realmente é algo que eu vou sentir muita falta, porque é muito gostoso ficar conversando assim com as pessoas. Eu amo conversar, fofocar, é uma delícia. Também eu fiz um agradecimento lá para a Maia. A Maia ficou comigo no Airbnb do sábado até terça-feira. A gente voltou juntas também, né? Foi pro aeroporto juntas. O voo dela saiu 1 hora depois do meu. Sem ela nesses dias teria sido muito sem graça, teria me dado muito mais dor de cabeça. A gente tem amizade há um tempo, desde 2022, assim, e a gente teve já algumas oportunidades de se encontrar pessoalmente, de participar de aniversários, de coisas uma da outra. Ela também é uma escritora, ela também está trilhando o caminho dela e ela tem acompanhado o meu caminho até então. Ela foi beta do meu livro, está sendo beta do livro que eu estou escrevendo agora, e eu só tenho carinho e admiração por ela. Eu também fiz lá um agradecimento pra Bruna, porque a Bruna, a gente se conheceu na Bienal de São Paulo. Ela estava fazendo um vídeo, eu encontrei com ela, falei do meu livro, falei que amava o trabalho dela. Ela começou a chorar, aí eu chorei, e a nossa amizade é definida de choros até então. Ela tinha feito na época publi pro meu livro, na Canção do Luar. Graças a ela, naquela época eu tive muito retorno. E hoje também muitas das pessoas grandes, influentes, conheciam a minha história por conta da Bruna, porque o nome dela estava nos agradecimentos, e aí toda vez que ela lia pra alguém, ela chorava. E todo mundo, quando eu fui comentar do livro, eles falavam que já sabiam porque a Bruna estava já lendo e chorando os agradecimentos de novo, de novo, de novo. É uma pessoa incrível, ela tem uma luz única e eu amei poder, né, tipo, encontrar com ela na Bienal, todo esse processo também da nossa amizade. Então, é um agradecimento muito grande pra ela. Pra Camila também, que me acompanhou na faculdade, que veio comigo, que ficou no mesmo hotel que eu, que me acompanhou na sexta-feira, que tava um caos sexta-feira. Também só agradecimentos pra ela e pra mãe dela, uma fofa. Nos stories, nos destaques, eu fiz um textinho mais bonitinho. Então, por favor, não esqueçam de me acompanhar no Instagram. No Instagram, realmente, é onde eu estou focando 100% do meu trabalho, porque é lá que eu tô vendo mais retorno com as pessoas, com a comunidade. Mas também tô fazendo vídeos aqui, né? Tipo, eu planejo me organizar pra uma vez por mês ter vídeo aqui no canal. Uma vez por semana, na verdade, ter vídeo aqui no canal, mas o Instagram é onde eu tenho estado mais focada mesmo. Muito obrigada a todo mundo que eu encontrei, todo mundo que eu tirei foto, todo mundo que comprou meu livro, muito, muito obrigada. Aqueles que não compraram o livro físico, mas falaram que vão ler o livro em e-book, muito obrigada também. Espero que vocês leiam, espero que vocês gostem. Eu distribuí vários brindes pela Bienal, eu quase acabei com meus brindes, sobraram muito poucos. Então, de verdade, essa Bienal foi muito importante, foi mais um passo na minha carreira e eu espero continuar dando vários outros. Aqui, porque ele está muito, muito longo. Mas é isso, gente. Se vocês gostam de conteúdo sobre escrita, sobre livros em geral, por favor, me sigam. Acredito que os próximos vídeos um vai ser sobre
ranqueando as leituras do segundo trimestre de 2025 e também um organizando a minha estante por conta de livros novos. Já fiz um vídeo comentando que eu mudei o meu gosto literário e aí eu preciso organizar a minha estante para, né, vincular os livros que eu tenho lido ultimamente com os livros que eu tenho. Então é isso. Muito, muito obrigada. Eu acho que eu já agradeci 79 vezes, mas realmente é do fundo do meu coração todos os agradecimentos. Então é isso. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.